No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia, que é ninguém mais, ninguém menos do que Jacó. Sim, aquele que virá a ser o representante, né? o antropomorfismo mitológico da nação de Israel. Lembrando, galera, para vocês que a Bíblia hebraica, ela está contando a história de um povo, tá? Através de alegorias, mitos, lendas. Então Jacó ele vai ser um dos principais representantes dentro desse mito em relação a essa antropomorfização da nação de Israel, tá bom? Lembrando que eu já fiz um vídeo que está na playlist A Bíblia Não Faz Sentido, em relação a Abraão, que tinha feito o pacto, né, com Yerec, né, ou seja, onde o seu servo colocou a mão no seu pênis, nas suas genitálias. Tem gente que vai falar que não era. Era assim, tá, galera? Então, e ele faz essa promessa de procurar uma noiva para o seu filho Isaac, tá? Dentro desse sentido, o ato de colocar a mão no pênis representa justamente o quão importante esse ato era, porque ali representa da onde que vai vir a descendência que vai dar origem às nações. Lembra que a Bíblia hebraica está sempre falando de origem das nações. Canaã, né, vai dar origem ao povo cananeu, as filhas de Ló vai dar origem a dois povos inimigos, né? Aqui, ó, o filho de Isaac vai dar origem à nação de Israel, né? Os dois filhos dele, um vai dar origem a Israel e o outro a Edom. Então é sempre contos etiológicos. Então eu peço que você analise esse mito comigo hoje com muito cuidado, com muita humildade. Vamos analisar de forma científica, racional e filosófica para ver se dentro de uma perspectiva literal esse texto faz algum sentido ou não, tá bom? Então, dito isso, o servo de Abraão ele vai até a terra de seu mestre, onde ele encontra lá a Rebeca, e ele faz todo o cerimonial necessário para trazer a jovem para que ela se case com Isaac, né? Aquele que seria sacrificado por Abraão. Entendido isso, Rebeca, assim como muitas outras mulheres na Bíblia, era estéril, não conseguia ter filho. E, como as outras mulheres da Bíblia, um milagre acontece, né? Nós sempre temos um Deus que intervém, né, nessas mulheres estéril para fazer algum tipo de milagre e elas conseguirem gerar um filho, né? De certa forma, isso emula muito o que a gente vê na mitologia grega, por exemplo. Tem sempre uma divindade intervindo no nascimento de alguém que vai dar origem a uma grande nação ou que vai ser um grande herói lendário e etc. E é o mesmo que ocorre também no Novo Testamento, né? É um Deus intervindo ali para um dos personagens principais da Bíblia, em geral, tá? Então, assim, quando a Rebeca fica grávida após a intervenção divina, nós notamos que já existe uma rivalidade, tá? Desde antes das crianças nascerem, como vai dizer Paulo lá no Novo Testamento, Romanos 9, que Deus já tinha eleito os dois, né, antes das obras, tá? Então, assim, que é Esaú e Jacó, né? O Esaú ele vai dar origem aos Edomitas e Jacó aos israelitas, tá? Então, quando a Rebeca dá à luz aos dois meninos, sai primeiro Esaú, herdando a primogenitura, e segurando em seu calcanhar sai Jacó, galera. Sim, tem uma criança que já nasce segurando o calcanhar do irmão. Imagina, você tira um, já tá o outro aqui agarrado. Loucura, né? O garoto com a força para sustentar o próprio corpo enquanto bebê. Eu quero dar uma pausa aqui para vocês, para pegar aqui o meu livro Argonautas do Deserto, porque ele vai trazer uma história muito semelhante que tem a ver com Acrísio e Pretos, galera. Que é o seguinte, ó. Liceu reinou sobre Argos após Danaô e gerou um filho, Abas, um Hipermenestra. E Abas teve filhos gêmeos, olha só, gêmeos no mesmo sentido da história, Acrísio e Petros, com Aglaia, filha de Mantineu. Estes dois brigavam um com o outro enquanto ainda estavam no útero. Preste atenção nesse paralelismo, porque depois nós vamos fazer um engolfamento dessas histórias, pois elas vão convergir um pouco mais à frente, pois elas se tratam
de uma história que está sendo subdividida, tá? E ela muito provavelmente está vindo do ciclo de Heracles, tá? Para quem não conhece, Heracles é o Hércules, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho isso ao longo dessa narrativa, tá bom? Então assim, o Isaac, ele amava mais o Esaú em relação ao Jacó por ele ser o primogênito, né? Então ele herdaria suas promessas, suas heranças, tudo isso. Já Rebeca, a mulher do Isaac, ela gostava mais do Jacó. O Jacó, em um dia, quando o Esaú ele saiu para caçar, olha só, o Esaú aqui ele é retratado como um cara peludo, né? É um cara que é caçador, é um cara que é guerreiro, né? E o Jacó é um cara mais de casa, que faz ali um cozido gostoso. E um desses dias em que o seu irmão estava voltando da caça, ele estava com muita fome. E aí o Jacó preparou ali um cozido muito gostoso, estava cheirando muito bem. E o seu irmão pediu um pouco. E ele falou, meu irmão, eu te dou, mas você tem que abrir mão da sua primogenitura. E ele, devido à fome, cedeu ao pedido do irmão, tá? O interessante é que o Isaac ele já estava cego, né? Ele já estava muito idoso, a idade muito avançada, muito debilitada, ele estava pressentindo que ia morrer. Então ele chegou pro seu filho preferido, o Esaú, e falou assim, filho, vai caçar e faz para mim, com a sua caça, um cozido muito gostoso, para que eu possa te abençoar. Só que ele não sabia que a Rebeca, sua esposa, estava ouvindo. E aí, quando Esaú saiu para caçar, ela chamou Jacó, pediu para Jacó pegar 2 carneiros, né, que ela ia cozinhar, preparar um cozido bem gostoso. E aí tinha um problema. O Jacó, ele não tinha pelos, né? Já o Esaú ele era muito peludo, parecia que ele estava vestido com uma pele de leão, né? De tão peludo que ele era. Então a mãe dele tem a ideia de colocar ali a pele a lã da ovelha, né, para poder simular o pelo do seu irmão. E aí ele iria entregar o cozido e receber a bênção no lugar de Esaú. Ele ia receber a bênção ali do seu pai Isaac. Pois bem, Isaac estranha um pouco a voz, mas sente o pelo e fala assim, não, eu devo estar debilitado. E abençoa o Jacó no lugar do Esaú, tá? E aí o Esaú chega, fala, pai, cheguei aqui, vou fazer o cozido, e o cara fica, meu irmão, acabei de comer o cozido, acabei de te abençoar, você quer outra bênção? E aí ele abençoa, mas de uma forma não tão significante quanto ele fez antes com Jacó. E aí o Esaú fica furioso, quer pegar o irmão, o Jacó foge, né? A mãe dele manda ele fugir. E essa história ela vai ter um desfecho um pouco mais à frente que a gente já vai conversar sobre ela. Mas antes eu quero fazer uma pausa aqui, porque essa história lembra muito a história de Hércules, né? Como eu disse para vocês, isso aqui está emulando o ciclo de Heracles, tá? Que foi quando o seguinte, ó, Zeus ele estava no Olimpo, os seus descendentes, né, e estavam para nascer, tá? Só que na noite em que ele estava no Olimpo, fazendo as suas proclamações, Alquimena, que é a mãe de Hércules, estava para dar à luz ao mesmo. E olha que interessante, ele estava no Olimpo proclamando o seguinte, ó, ouvi-me todos os deuses e deusas, que eu possa falar mesmo que esteja contrariado. Este dia, uma Ilítia, ou seja, é como se fosse uma parteira, tá? Auxiliadora de mulheres que estão em trabalho de parto, trará um filho homem ao mundo, que será senhor sobre todos os que habitam ao redor dele, assim como é a bênção do Isaac para Esaú e Jacó, né? Que são do meu sangue e da minha linhagem, ou seja, do sangue e da linhagem de Zeus. Aí Hera, com ciúme, ela vai falar para Zeus assim, você está mentindo, você promete isso mesmo? Aí ele fala, não, tô mentindo não, prometo isso mesmo. O bebê que nasceu hoje da minha linhagem vai governar sobre todo mundo, né? E aí Hera com ciúme vai falar, beleza, show de bola. Aí em seguida a Hera ela desce do Monte Olimpo e vai para uma cidade chamada Argos, onde ela sabia que a nobre esposa de Estenelo
filho de Perseu, olha aí, Perseu é da linhagem de Zeus, tá, galera? Estando ela com o filho no 7º mês, ou seja, não era período da criança nascer, Hera fez a criança nascer, ou seja, de forma antecipada, embora ainda houvesse um mês de espera, mas atrasou a prole de Alquimena e retardou as ilítias, ou seja, as parteiras. Então, olha aqui, o que aconteceu, galera. Hera atrasa o parto de Alquimena, mãe do Hércules, e adianta o parto da mãe de Aristeu. E aí ele nasce na frente do Hércules, recebendo a bênção de Zeus no lugar de Hércules. E aqui é dito depois o seguinte: Euristeu, filho de Estenelo, o filho de Perseu, ele é da tua linhagem, está com ordem, portanto, que ele deva reinar sobre os argivos. E aí Zeus tem que abençoar, Zeus fica furioso com Hera, né? Ele solta lá seus raios, quebra tudo, né? Mas não tem o que fazer, ele prometeu, então ele tem que abençoar o Euristeu, tá? E essa bênção em relação de Zeus a Euristeu é que vai mais tarde fazer com que ele dê os 12 trabalhos de Hércules, tá, galera? E outra coisa interessante aqui com esse paralelo dessas duas histórias é que você tem que entender o seguinte: Jacó tem 12 filhos, tá? Então é o ciclo de Heracles ressignificado na história de Jacó e outros personagens da Bíblia também, porque essa história, esse ciclo de Heracles, ele é fragmentado. Você tem que entender que a Bíblia hebraica ela tem uma composição, tá? E essa composição é feita em cima de várias outras histórias. E aí, por causa do ciúme de Hera, Heracles foi obrigado a submeter a Euristeu e realizar os seus famosos 12 trabalhos, né? Só que aí, galera, tem um detalhe. Lembra que eu falei da história do Acrísio, né? A história do Acrísio, que era o camarada que estava brigando com seu irmão no ventre da mãe. Muita gente pode pensar que são histórias separadas, mas na verdade não, é a mesma história, ó. Porque Acrísio não era outro senão o avô de Perseu. Perseu se casou com Andrômeda e teve Estenelo. E Estenelo é o pai de Euristeu, galera. Tá vendo? Que é ele que vai receber. Então é a mesma história, é o ciclo de Heracles, tá? Muita gente não fala isso. E aí, no caso, o Esaú ele estaria no papel do Hércules, tá? Ou do Heracles. E o Jacó estaria no papel do Euristeu. Tá? O Jacó é o cara que passa a perna. Então o Jacó ele sai, fugindo ali da fúria do Esaú, que é retratado como esse guerreiro, como Hércules. E ele vai, durante o caminho, ter um sonho, onde ele vê os anjos subindo e descendo de uma escadaria, que muito provavelmente essa escadaria, esse local onde ele vê o anjo do Senhor, é uma representação do zigurate, tá? Que eu já falei para vocês também, lá no vídeo da Torre de Babel. Acompanhem a série, galera, para vocês terem a informação completa, tá? Onde esse zigurate seria um templo, tá bom? Então, assim, depois ele vai até o encontro dos parentes de seu pai, onde ele vai encontrar Labão, que é o seu tio, e vai conhecer Raquel, que é sua prima. E aí, galera, Labão faz um acordo com Jacó. Jacó teria que trabalhar com ele ali durante 7 anos para receber a mão da Raquel em casamento. Porém, galera, após 7 anos, o Labão ele coloca no leito do Jacó a sua filha Lia, ao invés da Raquel. E aí o que acontece? Quando ele acorda, o Jacó fica, ué, como assim? A mulher que deitou comigo foi Lia ao invés de Raquel? Não tenho eu trabalhado para você durante 7 anos por causa da Raquel? E aí, galera, o Labão fala, não, meu irmão, tu tem que trabalhar mais 7 anos para mim. E aí lá vai Jacó trabalhar mais 7 anos para finalmente receber a mão de Raquel, tá? Só que essa história também tem um paralelo muito curioso, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Com a história de Téspio, que também enganava o Hércules. O que ele fazia? O Téspio ele tinha 50 filhas e ele era um cara que queria muito
que as suas filhas engravidassem do poderoso Hércules, né? Então, cada noite ele colocava no leito do Hércules uma de suas filhas. Só que o Hércules, galera, assim como o Jacó, estava pensando que era sempre a mesma mulher, quando na verdade não era. E olha que interessante, galera. A Raquel, ela também era estéril, né? Gente, aí se a gente pensar de uma forma naturalista, como eles estão casando muito entre parentes, né? Pode ser que tenha tido algum problema genético que as mulheres estivessem ficando estéreis, né? Só que também é complicada essa hipótese porque depois elas estavam tendo filho, né? E vão falar, mas aí é milagre. Mas enfim, olha só o espelhamento das narrativas. As narrativas sempre têm esse comportamento, né? A mulher estéril recebe um milagre, aí vai dar origem a uma grande pessoa, uma grande nação e etc. Porque lembrando, é a história de povos, tá, galera? Não são histórias de pessoas reais. Por isso que a gente está analisando dentro de uma literalidade o quão absurdo e o como que não faz sentido essas histórias. Mas enfim, Raquel estava estéril e aí a sua irmã Lia estava dando filho pra cacete para Jacó, né? E aí ela pega uma de suas escravas, se eu não me engano o nome dela é Bila, e aí a Bila vai dando filhos também para Jacó. Então perceba, Deus ele está abençoando a Lia e trancando as pernas da Rebeca. E Deus ele está complacente com a questão da poligamia. Não tem problema nenhum. Se eu não me engano, Jacó tem uma outra concubina que é a Zilpa. E no total, essas mulheres, suas duas esposas e suas duas concubinas, vão lhe dar 12 filhos. E esses 12 filhos, né, vão ser aqueles que vão dar origem às 12 tribos de Israel, né, galera? As lendárias tribos de Israel, que a galera fala, não, as tribos estão perdidas, né? Será que existiram mesmo, galera, as 12 tribos de Israel algum dia? Então, assim, dentro dessa narrativa, dentro dessa história, Raquel, ela vai depois ser abençoada por Deus e vai dar origem, vai dar a luz a José, tá? José, que é um personagem que depois tem muitos paralelismos com Jesus, tá? Há muita tipologia feita em cima de José para Jesus. E aí o Jacó ele tem a brilhante ideia de querer parar de trabalhar para o seu sogro, Labão, né? E aí ele quer ir embora, né? Só que ele não quer ir embora de mãos vazias. E aí ele faz um acordo, né, com ele, né, sobre ele pegar uma parte do rebanho do seu sogro em relação a animais que sejam malhados, salpicados, etc, né? E qual a ideia genial do Jacó? Ele pega uma vara verde, e ele começa com uma lâmina a fazer listras nela, descascando e fazendo listras. E essas listras, quando ele colocava na frente do animal, quando esse animal ia dar à luz, fazia nascer os animais a qual ele tinha acordado com o seu sogro. Ou seja, ele estava fazendo, galera, uma seleção artificial antes da genética. Antes da genética, galera. O cara estava fazendo uma seleção artificial. E isso é totalmente anticientífico, galera. Isso não faz sentido. É óbvio que você pode apelar para milagre, mas aqui nós estamos analisando dentro de uma perspectiva científica, lógica, racional. E isso não faz o menor sentido. Não é assim que funciona uma seleção artificial. Se você fizer o teste hoje, colocar varas listradas na frente de um animal, ele não vai dar uma prole diferenciada, como fez Jacó. Então Jacó faz um experimento genético lá, revolucionário e totalmente impossível. Tá? Isso é anticientífico, tá bom? Mas enfim, ele consegue na história o rebanho necessário, servos, Deus dá servos. Presta atenção, galera, durante a narrativa bíblica, Deus ele não só ensina como escravizar pessoas, mas ele também dá os servos, os escravos para as pessoas, tá bom? Mas enfim, continuando aqui. E aí ele está indo embora, quando de repente ele manda um recado para seu irmão Esaú, e aí Esaú diz que vai ao encontro dele com 400 homens. E aí, meu irmão, Jacó fica trancado.
ele não quer encontrar com o irmão, e aí ele vai dividindo os seus escravos, né, o seu rebanho, e vai mandando de presente pro irmão de tanto medo que ele tá. Ele fica cagado. Sério, ele fica com muito medo. Nisso, você tem que entender o seguinte. O Jacó, ele fica sozinho e um homem se apresenta para ele. Esse homem é o anjo do Senhor ou o próprio Deus, ou o próprio El, tá? Porque o anjo do Senhor, às vezes, ele se confunde com o próprio Deus, tá? Então, assim... E aí, galera, o Jacó, que tá com medo do irmão, não tem medo de Deus e briga. Eles saem na porrada durante a noite toda. E o anjo fala assim, não, me deixa aí. Fala, não, meu irmão, tu não vai sair daqui não. Vem cá, pá, e dá uma porrada, pá, e briga com ele. E chama pro fight até o anjo abençoar ele. Aí o anjo vai e fere a coxa, né, do Jacó. Jacó fica até mancando, meio que mancando depois. Mas mesmo assim não solta. E aí ele fala, qual o seu nome? O anjo pergunta para ele. Ele fala, meu nome é Jacó. Ele, não, agora teu nome não vai ser Jacó não. Teu nome vai ser Israel. Porque você brigou com El, né? E com os homens e prevaleceu. Então o cara briga com El, né? Lembrando que El, galera, era o deus principal do panteão cananita, né? Era um politeísmo. Muita gente quer falar que não, mas era sim um politeísmo. E eu já expliquei isso no vídeo sobre Satanás da série A Bíblia Não Faz Sentido. Então olha como é importante você acompanhar a playlist, acompanhar a série. Já expliquei sobre esse panteão lá. Então El, ele abençoa Jacó, por isso que o nome do reino é Israel, tem esse El no final. E aí ele coloca o nome do local de Peniel porque ele viu a face de Deus, a face de El, Peniel, tá? Então, galera, fica um pouco complicado a gente levar em consideração essa batalha, né, como tendo sido algo real, ainda mais com o anjo de Deus, porque lembra, né, porque a gente viu na série A Bíblia Não Faz Sentido os guerreiros bíblicos, né? E esse anjo de Deus, ou o próprio Deus, ele tinha matado 185 mil soldados sozinho. Então Jacó, ele briga com esse anjo e prevalece. Então a gente tem que supor que esse anjo estava, ou esse Deus, estava muito nerfado, né? Botando o seu poder ali, o poder do seu avatar em 0,00001% e deixando o cara bater nele. Não é possível. Só que o problema vem depois. É que mesmo ele brigando e prevalecendo contra o próprio Deus, Jacó, ele tem medo do seu irmão Esaú. Então Esaú é o cara mais brabo da Bíblia, galera. Eu sei que naquele vídeo lá eu falei que era Jacó por causa da briga com Deus, mas não, na verdade é o Esaú. Esaú que é o brabo. Esaú que está representando Hércules no caso, né? Porque o cara, meu irmão, o cara não teve medo de Deus, mas estava um cagaço só com o seu irmão Esaú. Mas, né, Jacó malandramente vai mandando uns presentinhos ali para ele até ele chegar ao seu encontro. E no final, ele perdoa o seu irmão Jacó, Esaú perdoa Jacó, e os dois se abraçam e eles têm ali um final feliz, né? Lembrando que aqui é um conto etiológico, Esaú é a representação dos edomitas, e Jacó é a representação dos israelitas, tá, galera? Então, dentro de uma perspectiva lógica racional, essa história ela não faz nenhum sentido se vista de uma perspectiva literal, tá? E ela muito provavelmente está emulando as histórias do ciclo de Heracles, tá? Como eu demonstrei para vocês. Então, assim, você obteve muita informação aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo te gerou muito valor. Então eu peço com toda presteza, com toda humildade, que você marrete o like, se inscreva no canal e comente, né? Deixe seu comentário para que eu possa ver o que você achou desse vídeo que foi extremamente rico e cheio de estudos aqui para você hoje, tá? O livro Argonautas do Deserto eu vou deixar na descrição, tá? Para quem quiser depois adquirir o livro. E assim, galera, muito obrigado por todo o carinho.
Fique aí agora com os membros do canal. Agradeço de coração a você que é membro, a você que apoia esse trabalho. E é graças a você que eu consigo estudar e fazer todo esse conteúdo repleto de informações. Fique agora com as sugestões de vídeos. Vai aparecer 2 vídeos aí para você. Um é a playlist, o outro é o vídeo sugerido. Clique em um deles e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, galera. Tamo junto!